Olá, torcedor coral que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Agora sim, né? O atacante Matheus Alessandro vem ao futebol pernambucano para defender as cores do Santa Cruz. De início, teve uma negativa por parte do atleta, que preferiu continuar defendendo as cores do Volta Redonda. Mas o Santa não desistiu da negociação e conseguiu um acordo com este atacante. A partir de agora a gente traz detalhes sobre a carreira de Matheus Alessandro, novo reforço do Santa. O Santa já prepara o anúncio deste atleta e deve ser aí anunciado já nos próximos dias como reforço da Cobra Coral para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro e essa reta final eletrizante, né, por uma das vagas à fase seguinte da competição. Se você ainda não é inscrito no canal, vem aqui embaixo, se inscreve no canal do Anderson Batista, ativa o sino das notificações, deixa o like nesse conteúdo e, claro, comenta à vontade. Matheus Alessandro, atacante que até então estava defendendo as cores do Volta Redonda. Jogador cria da base do Fluminense. No Fluminense, Matheus Alessandro foi tratado como uma joia do futebol brasileiro. Acabou não tendo, né, números que pudessem dar a Matheus Alessandro uma regularidade ainda mais consistente em sua carreira, mas de fato um jogador que pode sim agregar pensando numa quarta divisão. Se o torcedor coral estiver pensando que o Santa contratou um goleador, longe disso. Matheus Alessandro é um cara que tem poucos gols na carreira. A maioria de seus clubes com passagens aí no futebol do Sudeste. Revelado pelo Fluminense, já jogou no Boa Vista, já foi jogador até do próprio Fortaleza, na temporada 2019, 16 partidas com a camisa do tricolor do PC, jogou no Volta Redonda, seu último clube. Mas se levarmos em conta os números de Matheus Alessandro como atacante em participações diretas de gols e assistências, a gente percebe que é um cara que não tem números tão atraentes ao mercado. Embora seja um jogador de muita velocidade, de muita profundidade, um cara que participa claramente desse jogo de recomposição, né, ajuda muito na marcação, mas não é um goleador. A gente até traz aqui alguns números, né, do atleta. Pelo Fluminense, por exemplo, pouquíssimos gols. Teve uma temporada até 2018 que Matheus Alessandro, com 36 partidas, acabou passando ileso, não fez nenhum gol. Assim como foi no Fortaleza, assim como foi no próprio Boa Vista em temporadas anteriores, como foi agora no Volta Redonda. Neste ano de 2023, com a camisa do Voltaço, ele fez 8 jogos, mas acabou não anotando gols. Uma crítica, obviamente, que o torcedor do Santa deve fazer em relação a este atleta, que pode sim, quem sabe, no Santa deslanchar, pode ser um dos nomes, né, desse time titular de Felipe Conceição, mas a carreira em si, ela aponta para um outro caminho, de um jogador que vai ajudar a equipe, ser um operário da equipe, né, para que outros protagonistas surjam ao longo da partida. Já é um jogador de 27 anos de idade, né, então ali numa meia idade, uma idade até interessante para você fazer um acerto pontual pensando na reta final do campeonato, mas não digo que vai ser o salvador da pátria desse ataque, embora o Santa necessite, né, de contratações de atacantes que atuem pelas beiradas do campo. E Matheus Alessandro é esse cara, ele tanto atua pelo lado direito como também pelo lado esquerdo. Então vai ser esse jogador, né, de suma importância, né, até porque é um setor que hoje carece, né, da presença de jogadores que possam brigar por essa titularidade. Tem a presença do Lucas Silva, que não vive uma boa fase, mas é importantíssimo nesse time tricolor. Tem a presença de Emerson Galego, que diferente de Lucas Silva vive uma grande fase, mas dá para perceber que em muitos momentos o Santa utiliza Emerson Galego um pouco mais centralizado do que propriamente espetado pelos lados. O Santa adotou em outras formações a entrada de Chiquinho no setor, que não é um ponta, né? Já teve seus momentos de atuar pela lateral esquerda na carreira, mas hoje é mais um cara que rende de forma centralizada. Então, não digo que foi mais um atacante de lado contratado, mas digo que foi mais uma peça, mais uma opção, né? Um setor onde costumeiramente as lesões acontecem, as suspensões acontecem, jogadores que são obrigados, né, a voltar para a marcação e que também se preocupam com esse avanço, a dar ofensividade à equipe
E um pouco do Matheus Alessandro vai ser isso. Teve uma passagem rápida até pelo futebol da Armênia, mas voltou ao futebol brasileiro. Então é um jogador que inicialmente, como destacávamos antes, acabou levando uma negativa, dando uma negativa ao Santa de vinda ao Arruda. E o Santa insistiu na contratação e acabou chegando às vias de fato com esse acordo. O jogador deve ser anunciado nos próximos dias, como estava em ritmo de jogo, né? Estava treinando normalmente com seus companheiros lá no Rio de Janeiro com a equipe do Volta Redonda, deve ser opção. Já na partida que vem, se o Santa anunciá-lo, se conseguir a regularização a tempo, e tem tempo hábil para isso, né? O jogador ele sim fica à disposição da Cobra Coral para esses 2 últimos jogos da primeira fase, consequentemente projetando, né, a fase decisiva, a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, né, com as perspectivas de que o Santa consiga uma das 4 vagas no grupo A3 da competição. Não é um goleador, mas é um cara importante, tem boas participações em clubes do interior do Rio de Janeiro, de São Paulo, passagem pelo futebol do Nordeste no Fortaleza, e vem para uma divisão inferior daquela que ele estava acostumado a jogar lá atrás no começo da carreira e também nos últimos anos, quando defendeu aí as cores de equipes no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e também em divisões acima a nível nacional. Comenta à vontade, deixa a tua opinião sobre Matheus Alessandro, novo atacante do Santa Cruz que deve ser anunciado nos próximos dias. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Este é o canal do futebol pernambucano, trazendo atualizações, notícias, a opinião do torcedor aqui na nossa plataforma. Até mais!